eu sou a Luca Fogaça, jornalista e apresentadora do Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação. Gente, hoje a pessoa que está aqui, a doutora Renata Zorzetti, falei certo? Falou. Eu fiz questão que ela viesse, porque ela é médica infectologista. Isso. É isso, né? Isso mesmo. Renata, mas você é muito nova, menina. Sou novinha, mas assim, eu vou contar um segredo. É procedimento. É botox, é na dermato. É se cuidar, né? É se cuidar, isso mesmo. Ai, muito legal. E me conta, você se formou há quantos anos? Eu me formei há 7 anos. Ah, tá. 7 Então anos. ainda é novinha. Ainda sou novinha. É. E daí escolheu infectologista? Isso, escolhi infectologia. Foi um desafio bem grande para mim, escolher minha especialidade, porque na época, quando eu me formei, eu era muito imatura, né? Eu não sabia muito bem o que eu queria, então eu tive um pouco de dificuldade para escolher a minha especialidade. E eu via as pessoas à minha volta tendo certeza do que queria e eu tava na ilha de Lost, eu falo. Falo, gente, eu tô em Lost. E não é uma especialidade muito comum, né? Não. E, assim, só que eu sempre gostei muito de conversar com o doente, de entender o que ele tem, de investigar o que o doente tem. Tá. E sempre gostei de fazer diagnóstico, eu tinha isso na minha cabeça. E o que eu vou fazer com isso? Eu não sabia. Na época, eu fui fazer o medicurso, né? Tá. E eu excluí, eu falei, eu sei o que eu não quero. Tipo, não quero pediatria, não quero psiquiatria, Tá. não quero cirurgia. E agora, o que eu vou fazer? E aí, eu abri um leque de pensamentos do que eu poderia querer, né? Eu excluí o que eu não queria. E claro, fez o correto. E comecei a fazer o medicurso, e aí eu anotava as matérias que eu mais gostava. E fui separando, e fui excluindo. Aí, quando eu fui olhar aquilo, eu olhei e falei, gente, isso é infecto. Eu ia olhar o que eu estava estudando, que eu mais tinha vontade de estudar e saber, eu olhava, meu Deus, é infecto. Mas como assim? Eu quero infecto? Eu também fiquei perdida. Eu quero infecto? Como assim? Porque tem muito aquele estigma de que infecto só vê hepatite HIV, isso e mais nada. E vai muito além disso, né, infectologia. Então, eu falei... E eu também tinha essa ideia na época, não tinha tido muito contato com a infecto na faculdade. Então, eu falei, nossa, mas é infecto. E aí, eu comecei a ir atrás, pesquisar, para saber um pouquinho sobre a especialidade. Conversei com alguns infectos. Sempre tem quem te anime, quem te desanima, lógico, né? Assim, como todas as especialidades. Aí, eu fui atrás e resolvi prestar. Passei. Quando eu entrei, foi um tiro no escuro. Eu não sabia se eu ia gostar ou não. Eu entrei e me apaixonei pela especialidade. Ai, cara, que delícia, assim, né? Aí eu falei, gente, tô no lugar certo mesmo, é infecto mesmo. E quando eu fui conhecendo os tipos de pacientes que eu ia cuidar, quando eu fui tendo contato, conforme eu fui aprendendo, assim, eu me apaixonei pela especialidade. Eu falei, é isso mesmo que eu queria, que eu não sabia que queria, eu descobri, né? Foi uma descoberta pra mim. Muito legal. Às vezes, Deus faz os caminhos, né, gente? Deus faz os caminhos. Cada dia que passa, eu tenho mais certeza disso, que Deus faz os caminhos. Porque hoje eu não me vejo em outra especialidade. Que engraçado, às vezes as pessoas brincam, ai, nossa, eu deveria ter feito oftalmo, eu deveria ter feito dermato, eu deveria, né? Sempre assim, eu falo, gente, eu queria muito ter esse pensamento, porque eu faria infecto de novo. Ai, que legal. Você falou aí agora no comecinho que a infecto trata hepatite e HIV. Isso. Mas e epidemias, né? Também, né? A gente ficou bem conhecido. No Covid que deu o boom dos infectos. Na pandemia da Covid-19, né? Eu falo que veio para a valorização, né, da nossa profissão. Não que seja, não que seja nem mais nem menos. Toda especialidade tem sua importância dentro do meio médico. Mas vocês eram responsáveis por dar o diagnóstico ali da... E assim, pela linha de frente do estudo também, né? Porque tiveram muitos estudos. No começo era tudo muito novo, né? Então, nem a gente sabia direito o que estava acontecendo. A gente também estava entrando a par da situação. Mas a gente foi responsável pelos principais estudos, né? De impacto mundial para poder acabar com a pandemia, né? Então... Vocês têm que estar preparada para várias pandemias que apareceram. Com certeza. É que nós não tínhamos vivido nenhuma pandemia até então, mas vivemos essa pandemia. Infelizmente. Assim como várias vacinas que estão no calendário vacinal foram pandemias ou endemias um dia. Então, assim como teve a da Covid, existem muitas outras pandemias que estão por vir, né?
Nossa, que loucura, né? Sim. Que loucura. E você pesquisa muito, você não para de estudar nunca. Não dá pra parar de estudar, né? Agora eu tô com um projeto de mestrado na parte de antibióticos, que é a parte que eu gosto um pouco mais. E eu falo assim, nós nos especializamos cada vez mais, os médicos, hoje em dia. Então, antigamente, o médico generalista era o médico que fazia tudo. Então, hoje em dia, não é mais assim. Tem um infectologista que se especializa em vírus, tem um infectologista que se especializa em bactéria, tem o infectologista que se especializa em HIV, e assim vai. Assim como tem as outras especialidades também. Tem o pediatra que se especializa em cardiologia, em pneu, e assim vai. Então, eu falo que hoje em dia a gente tinha que ter um pouco mais de humildade, abaixar mais a cabeça e aceitar que o colega te ajude, que você não sabe algum assunto. Claro, o médico, a gente sabe um pouquinho ali de tudo. Eu sei um pouquinho de GO, porque eu fiz faculdade, porque eu já vivenciei algumas coisas. Eu sei um pouquinho da parte da cardio, mas eu não sou cardiologista, eu não sou ginecologista. Assim como as pessoas não são infectologistas. Sim, então, claro. eu falo que a gente tem que ter humildade, saber que a gente precisa da E outra os médicos que encaminham a maioria dos pacientes para vocês? Também. Encaminha, chama, via parecer. Tem pacientes que já nos procuram mesmo. Depende muito do trabalho, né? Tem alguns pacientes que eles encaminham via consultório. No hospital também pode pedir parecer, interconsulta. E tem os nossos pacientes também. Eu trabalho em CCIH, né? Que é o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Então, tem os pacientes que a gente faz a vigilância também, né? Nossa, eu não sabia nada de infectologia. Cuida de HIV. Você cuida de HIV também? Cuida de HIV também. Aí você pega o paciente, já vem com o examinho do HIV. Depende. Alguns já vêm com o diagnóstico pronto pra gente, né? Às vezes eles fazem exame de rotina e tinha exame de rotina prévio que era negativo, veio positivo, ou o primeiro exame. Alguns já entram deteriorados, né, no hospital, eles já entram ruins no hospital e não sabem que é HIV e é feito diagnóstico lá. Então, depende. Mas aonde eu estou, né, trabalhando agora, eu não pego mais casos tão graves de HIV. Eu pego mais os casos que vêm em forma de triagem. Então, são aqueles casos que a gente consegue pegar o paciente, iniciar o tratamento e ele... Né, hoje em dia, o HIV você pega no início, o tratamento tem vida normal. Vida normal, assim como quem não tem. O vírus fica totalmente indetectável e a expectativa de vida nos estudos falam que é de 70 anos. A média do brasileiro é de 75. Então, eles dão 5 anos a menos para o paciente que é HIV e que trata, mas a gente sabe que não é, né, que tem o viés dos estudos. Né? Então, a gente tem paciente com mais de 80 anos tratando HIV. Que beleza! Sim. Nossa, isso é uma vitória, né? É uma vitória. Então, a expectativa de vida já aumentou bastante. Os remédios são maravilhosos. Eles conseguem inibir a replicação viral. Cada um, na verdade, existem várias classes medicamentosas que vão agir cada um em um local ali da célula para fazer com que o vírus não se replique no organismo. E são medicações, a gente tem algumas medicações antigas, mas a maioria que a gente usa hoje são medicações extremamente novas do mercado e que têm poucos efeitos colaterais e que faz com que o paciente tenha uma vida normal como quem não tem o vírus. Espetacular. É maravilhoso. E hepatite? A hepatite que você fala é aquela que a gente fica amarela. Pode ficar amarela e pode não ficar amarela. Eu tive hepatite, nunca mais pode doar sangue, né? Qual hepatite você teve? A, B ou C? Eu tive aquela que você pega, que você para, fica lá em casa deitado um pouco, tem que separar o talher. Eu tinha 20 anos, eu acho, 21 anos. E não sabe de onde veio? Não sei, né? Eu morava no Rio de Janeiro, era uma época que a hepatite era mais comum, digamos assim, né? Hoje em dia, acho que tem até vacina, né? Não sei. Tem. Então, hepatite B, tem hepatite A. Que a gente não sabia quem tinha, como que você pegou. Né? Geralmente, a gente tem que analisar bem, né? Fazer uma anamnese minuciosa da pessoa, né? No caso do paciente. Ver se teve transfusão sanguínea, né? Cirurgia recente, paciente fazia unha fora, como que era isso aí. Contato sexual também, tem o contato sexual também, que é importante, né?
E até comer no mesmo lugar, não tem essas coisas? Beijar, não tem? Depende da hepatite. A hepatite A, por exemplo, a transmissão é via fecal oral, principal. Então... Nossa Senhora. É, Eu não sei, eu só sei que eu não posso doar sangue, nunca pude doar sangue. por conta disso. Que é uma coisa muito ruim. Que é uma né? pena, né? É. Que a doação de sangue é extremamente importante. Mas vamos lá. E agora, hoje eu te trouxe aqui para a gente falar de uma coisa que eu tive recentemente, até falei aqui, uma doença que eu desconhecia tudo, absolutamente tudo, e que eu descobri que muita gente já teve, que é super normal, que tem vacina, Sim. enfim, que é a tal da herpes Zoster. zoster. Gente, Isso. que loucura isso. Você nunca tinha ouvido falar? Não, eu nem sabia. Achei que era um grosseirinho, sabe? A herpes zoster, Um cobreiro. Achei, é os gatos. Tira os gatos e daqui. não imaginava que fosse a herpes zoster. Nunca. Eu falei assim, do ano passado, final do ano passado pra cá, a gente teve muita herpes zoster, alguns casos que a gente teve até que internar por conta da dor. Que o Porque é paciente muita não dor, né? aguentava, o paciente não aguentava de dor. Então é complicado. A gente pegou bastante herpes Mas e zoster. como que é? Isso é um vírus? É uma coisa que a gente tem dentro da gente? Então vamos lá, vou explicar pra vocês, porque é de extrema Como se eu fosse uma criança de 5 anos. É de extrema importância. Porque as pessoas acima dos 50 anos, principalmente, né, conforme vem a idade, elas estão mais propensas a desenvolver a herpes zoster. Então, o que é a herpes zoster? A herpes zoster, você já teve catapora? Acho que sim, né? Na minha época não tinha vacina. Tomou vacina Não. de catapora? Deve ter tomado na época. Não, eu Contra tenho catapora, 70 contra anos, varicela? ninguém Não, toma. Assim, o vírus da herpes zoster é chamado de varicela zoster. Então, nada mais é que a reativação da catapora. Então, você já teve catapora na infância, em algum momento, aquele vírus ali, ele fica latente nas células nervosas. E não desenvolve. Não desenvolve, ele fica ali latente. Ah. O mecanismo, como ele faz isso, é estudado, mas como a gente tem um pouquinho de dificuldade de estudar ele in vitro, a gente tem um pouco de dificuldade de definir como que é isso aí. Esse período, essa latência que ele faz, porque ele mata a célula ali que ele infecta e ele fica ali nas raízes nervosas. Então, ele vai ficar na raiz nervosa, ele fica latente permanentemente pro resto da vida. E em algum momento, ele pode estar reativando. E é isso que acontece. Então, a gente fala, tem os fatores de risco, né? As pessoas que a gente fala que tem um risco maior da reativação, mas o que a gente já sabe é que acima dos 50 anos de idade, a chance de reativação já começa a aumentar. Conforme a idade, vai aumentando o risco e a chance da reativação. E daí abaixa a imunidade. Abaixou a imunidade, aí ela pode reativar. Então, o que a gente fala hoje em dia? Ela desenvolve. Ela desenvolve. Então, quem que a gente pensa? Pacientes em estado de imunossupressão, aqueles em uso de corticoide já crônico, pacientes transplantados, transplantes de órgãos sólidos ou transplante de medula, Ex-paciente câncer, oncológico. paciente oncológico, exato, pacientes com câncer. Que a gente fica com a imunidade super baixa. Exatamente. E aí, mas tudo bem. Esse a gente já sabe que é o paciente que está imunossuprimido, então a gente já espera de alguma forma que ele venha desenvolver alguma doença que teve um reservatório viral ali no organismo dele, que estava latente. E o que a gente fala? Mas e o paciente que não tem nenhuma imunossupressão? E aí? O que acontece com ele? Por que ele desenvolve a herpes zoster? Então, o que a gente fala? A gente fala da idade, né? Que acima dos 50 anos, como a nossa imunidade, ela vai caindo mesmo, e a partir dos 50 anos, esse vírus, ele pode ter maiores chances de reativar. A gente fala também de fatores estressantes. Ai, mas a gente já é estressado o tempo todo, e aí, o que acontece? Mas todo paciente, eu pergunto para todo paciente que chega para mim no consultório com herpes zoster, você passou por uma situação de estresse diferente do normal, do habitual? Todos falam sim. Então, tem que ter um fator desencadeante. Tá. Mas o que acontece? Tem um hormônio que é chamado de cortisol. Esse hormônio, ele em situações de estresse, ele fica alto no nosso organismo. Tá. E ele vai fazer uma baixa de imunidade. É uma baixa imunidade temporária, não é visto em exames. E isso, então, uma situação de estresse, aumentando esse hormônio, que é o cortisol, vai agir direto nas células de defesa do nosso organismo. Nossa, quer dizer que o cara fica ali esperando E aí- acontecer e vai... E aí desenvolve.
Então, eu falo, passou por uma situação de estresse? Porque geralmente a gente fala, mas eu passo estresse diariamente, eu passo estresse sempre. Na vida adulta, na vida de trabalho, família, todo mundo tem problema, todo mundo tem estresse. Mas sempre está relacionada a um estresse maior do que o que você vive. Então, a gente sempre tem uma história por trás. Eu passei por um estresse, eu não tô dormindo bem por conta de algum estresse, então a privação de sono também pode fazer isso. Algum trauma local também pode reativar nas raízes nervosas e fazer com que desenvolva a doença. Radiação solar, por exemplo. A pessoa que tomou muito sol. Então, pode ser tanto algo que seja mais localizado, um trauma local que fez reativar. Um raio ultravioleta que fez reativar. O calor, privação de sono, um estresse. Abre um leque de coisas que a gente pode falar que pode fazer reativação da herpes. Que loucura! Eu descobri que muita gente teve e muita gente tem. Mas Sara, né? Sara por completo? Sara por completo. A gente fala assim, da mesma maneira que ela vem, ela vai embora. A medicação, que são os antivirais que a gente usa, a gente conhece mais o aciclovir. Mas a gente usa também, né? A gente lança a mão de antivirais que tem posologias melhores, como o fanciclovir e o valaciclovir, que são mais caros, porém eles têm uma posologia bem melhor. Você tomou aciclovir, você viu que tomei aciclovir. Nossa, várias vezes ao dia. Tomei 200 comprimidos, não acreditei. Então, a gente já tem antivirais que, por mais que sejam mais caros, eles são melhores. E o que é a particularidade que a gente fala? Eu falo, médico tem que colocar a mão no doente, médico tem que examinar. Por quê? O pródromo, o que é o pródromo? O que precede a doença... A herpes zoster tem pródromo, que é a dor. Então, o paciente tem a dor local, a queimação local. Por muitas vezes, alguns dias antes, 3 a 5 dias, às vezes até mais, fica aquela dor local, aquele incômodo. Então, você vai no médico, ele fala, é dor na coluna. Principalmente como a região principal é a região de dorso. Que interessante. Aí você fala, eu tô com dor na coluna. Eu tive aí você vai no e já fui correndo no médico. No dermo, já fui no dermo, porque tava um cobreiro, assim. Então, você já tinha o cobreiro. Geralmente, antes do cobreiro, você teve dor local ou não? Sentiu dor, incômodo, tava incomodando ou não? Porque geralmente, na maioria das vezes, ela avisa que ela tá vindo. Mas aí você vai no médico. O médico fala, é uma dor nas costas, por exemplo. Manda pra casa com analgésico. Aí, do nada, passa uns dias, você ergue aquilo ali. Tá o famoso cobreiro, como disse você. Tá a ferida. Tá a ferida ali na região acometida. Então, o que eu falo? Gente, olha pra esse doente, ergue, examina, vamos ver o que é. Porque eu já peguei muita herpes zoster que tava sendo tratada como uma dorsalgia. E se deixar crescer o negócio, deve ficar... Então, é isso que eu ia falar. Da mesma maneira que ela vem, como ela é um vírus que está latente, ela vai embora. Então, ela veio, ela se manifestou, em algum momento ela vai embora. O antiviral, ele serve só para diminuir aquele processo. Você tomando ele ou não, você vai melhorar dessa herpes. Então, mas o que eu falo? Por que é importante de examinar, importante do exame físico, de você fazer o diagnóstico precoce? Porque a partir do momento que começam as lesões... Se a gente começa a tratar até 72 horas do início das lesões, a progressão é bem melhor. Então, você consegue tratar e você consegue ter melhores resultados até mesmo na dor, porque a dor é intensa. Então, quanto mais você demora para tratar, quanto mais você demora para diagnosticar, a dor é muito maior. Então, você já perde o timing de iniciar o tratamento desse doente. Se é uma coisa que dói tanto, por que todo mundo não fala? Isso que eu fico... Porque daí eu descobri, assim, eu tenho um grupo de amigas antigas, da adolescência. Eu falei, olha, mas naquela drogaria tem vacina. Então, mas como que eu nem sabia disso, ninguém falou? Que eu acho, por exemplo, meu médico, onco, não estou ocupando ele, nada. Mas... Tá vendo que a minha imunidade tá baixa? Olha, você pode desenvolver o herpes. Você não quer tomar vacina? O ideal é assim, todo mundo a partir dos 50 anos, principalmente pacientes que estão em maiores riscos, que são os imunossuprimidos, tem que fazer uso da vacinação. Porque a vacina é o que mais vai ajudar na manifestação. Principalmente, e assim, a vacina, agora a gente tem a Shingrix, que ela tá desde 2017, né, no mercado. A Shingrix, ela é maravilhosa. Porque ela diminui ela tem uma eficácia de 89%. A vacina anterior não tinha tanta eficácia. E essa vacina, ela é maravilhosa.
ela não tem na rede, ela é paga, né? A gente tem que pagar, não é muito barata, mas muda a vida da pessoa. Não, pagar qualquer dinheiro para não ter essa dor. Principalmente, e no que ela impacta, principalmente. Não quer dizer, eu nunca mais vou ter herpes zoster. Não. Esse não é o intuito da vacina. O intuito da vacina é fazer com que, se você, né, você vai ter uma manifestação mais branda da doença. E ela impacta principalmente na neuralgia pós-herpética. Porque o paciente, muitas vezes, ele fica com a dor, ela perdura por mais de 3 meses. Ela fica com essa neuralgia, né, crônica. E aí que é o chato de tratar, que o paciente tem dor e muita dor. Então, a vacina, ela vai impactar nisso também, né? Então, além de você desenvolver uma doença mais branda, né, você não vai ficar com essa... Você não vai ter essa dor, essa neuralgia intensa, né, de sequela, como a pessoa que não tomou a vacina. Isso foi outra coisa que eu observei nos meus pacientes com zoster, que tomaram vacina e que não tomaram. Porque quando você tem o episódio da zoster, você não pode fazer uso da vacina logo em seguida. O uso da vacina você vai fazer daqui a um ano. 6 meses. 6 meses, pelo menos. Pelo menos 6 meses depois do episódio agudo que você teve. Aí você pode fazer uso da Shingrix. Então, depois de 6 meses, você vai tomar as 2 doses da vacina. Eu tomei a vacina e eu tive herpes zoster. E aí? Eu peguei paciente assim, que tomou a vacina, teve herpes zoster, teve a dor, claro, teve as lesões, tratamos, ficou super bem. Tem dor? Tem, não vou falar que não tem, porque tem, né? Pega dermato, uma região de nervo, inervação, é nervo. A latência dela é em nervo, ela pega nervo, e então vai ter dor. Mas os pacientes que eu tive e que fizeram uso da vacina, a dor totalmente diferente dos pacientes que não tinham vacina. Isso é uma coisa nítida, assim, que eu acompanhei no dia a dia, que eu acompanho no dia a dia dos pacientes. E você achou que está crescendo o número dessa herpes? Tá. Nós vivemos em constante estresse, a gente fala. E todo mundo come mal, baixa imunidade, né? Que todo mundo quer emagrecer. Não é hoje nós estamos cada vez mais longevos, então, né, a população idosa está aí vindo com tudo. E os novos idosos, né? Os novos idosos. Então, eu falo, tem que cuidar, porque muda a qualidade de vida. Você que tá com uma herpes zoster ativa, né, tá tratando, você sabe o que é passar por isso. Eu fiquei sem trabalhar 2 semanas. É não horrível. Fala assim, você não consigo. É horrível. Porque você tá fazendo uma coisa e você vai, meu Deus. E muitas vezes ela é acompanhada por sintomas, né, constitucionais, que a gente fala. Então, o paciente, ele vai ter febre, ele pode ter dor no corpo, né? Mialgia, artralgia, cefaleia. Então, o paciente, ele fica... dor de cabeça. Sim. O paciente tem dor de cabeça, dor no corpo, pode ter febre. Geralmente é uma febre mais baixa, porque é uma febre, né, de origem viral, mas pode ter também. Que loucura. E vocês, infectologistas, tratam de todas as herpes? Todas as herpes. Porque tem a herpes genital, é isso? Tem também. Temos também. Que loucura, que é totalmente diferente da herpes zoster, né? Porque a herpes zoster é uma reativação de um vírus que você teve, né? Que é a varicela, que é a catapora. Ou alguns estudos mostram também que pode ser da vacinação, né? Que é a latência do vírus da vacina, que também pode fazer essa reativação. Mas, de toda maneira, é totalmente diferente da herpes genital, que aí a gente já falaria em herpes simples, que a gente fala herpes simples tipo 1 e tipo 2. Que aí você pegou em algum momento da vida, né? Você pegou por via sexual, ou você tinha alguma fissura, inoculação, você tinha alguma fissura ali na mucosa, na boca, né? Entrou em contato, beijou, pegou. Ou você, inoculação direta na pele, né? Porque as lesões, quando as lesões estão ativas, você tem bastante vírus a ali, lesão ativa, ela transmite. Transmite, então às vezes... Essa é herpes, as zoster não. Não, a zoster não. A zoster, ela transmite se você tiver com as lesões ativas, né? As lesões ativas, aí você pode transmitir. Então, quando o paciente tem a lesão ativa, que é aquela lesão que tá com aquelas bolhas, que sai aquela aguazinha dela, aí a gente deixa, em ambiente hospitalar, a gente deixa o paciente até em precaução de contato por conta das lesões, tá? Mas, de uma maneira geral, começou a secar, aí também já não transmite mais, a partir de que formou a crosta.
E a herpes simples, né, tipo 1 e tipo 2, Ela transmite fácil. Né, transmite, então... Mas tem gente que parece que nasceu com herpes na boca. Não, não é bem assim. Você pegou mesmo, né, o vírus. Claro que tem a transmissão neonatal, que o mais comum é herpes tipo 2, é mais relacionada à transmissão ali. Mas por muitas vezes você pegou em algum momento da sua vida, você teve contato com o vírus e você pegou. E ele é a mesma coisa. Ele fica ali, latente. Também... Ele aparece de vez em quando, Isso, sobe. ele fica latente também ali nos nervos ali, na parte sensitiva. Também é no nervo? Também, ele também fica ali guardadinho, né? Tanto tipo 1 quanto tipo 2. Em algum momento da vida, ele também vai se manifestar. A mesma coisa nas imunidades da vida. O que a gente fala? O herpes tipo 1, ele tá mais relacionado às lesões da boca, aquelas lesões que aparecem na boca. E o herpes tipo 2, ele é mais relacionado às lesões genitais. Então, quando a gente... Não que o tipo 1 não possa ser genital, mas o que está mais relacionado ao herpes genital, né? A doença sexualmente transmissível... É o 2. É o tipo 2. Que é mais forte. Que é mais... pela localização ali, né? Pelo acometimento. Que loucura, né? Sim. E é a mesma coisa. Você vai fazer o uso dos antivirais, a diferença é a dose, né? O tipo de tratamento da zoster e da herpes simples. Né? A herpes simples, a gente consegue lançar mão de doses menores das medicações, né, para o tratamento, mas ela é aquela coisa. Também pode reativar, também pode voltar em algum momento, alguma situação de estresse. Então, os pacientes vêm, ai, minha boca... Às vezes, por inoculação direta, pode ter em outras partes do corpo, né? Ai, eu tô com herpes no dedo, também pode. Né? Que loucura. E genital também é um dos mais comuns. E assim, é uma dor intensa, uma dor que limita a pessoa. É bem complicado também. Acaba com a qualidade de vida da pessoa. Nossa, que loucura, né? Eu achava que quem tratava herpes era dermo. Também. Os dermatos, eles são excelentes em lesões, né? Eles também... Mas o infectologista vai saber mais a causa, o efeito. Né, para investigar, depois você tentar saber o que está acontecendo, ver se essa pessoa vai precisar de uma terapia crônica para não ter tantas recidivas, né? Aí a gente vai individualizar o doente que a gente está atendendo. Que eu, por exemplo, que tive. Toma vacina. Fim do ano. Esperar os 6 meses, toma vacina. Mas pode ser que ela volte ainda. Pode, claro. Pode ser. Não posso ficar estressada. Difícil, né? Quem não fica estressado na vida adulta, no trabalho. Não posso ficar estressada aqui no estúdio. Você ajuda ela, viu? Porque... E me fala uma coisa. Tinha mais um assunto que a gente ia falar, né? De uma maneira geral, as infecções de repetição. Né? Que é o que procuram também bastante o infecto. E que todo mundo... falar disso porque engloba herpes. Tanto genital, herpes simples, a herpes zoster. É uma procura bem grande. As pessoas... minha imunidade está baixa, eu quero tomar vitamina... Porque minha imunidade está baixa, porque eu tô tendo infecções de repetição. Será que minha imunidade é baixa? Isso vem muito também. O que a gente fala? Quando a gente fala em imunidade baixa, a gente vai falar, na verdade, em imunodeficiência. As imunodeficiências primárias, que é a pessoa que já tem uma doença ali primária, que vai te causar um estado de imunossupressão, é raro a gente diagnosticar na fase adulta. A gente diagnostica, não que não diagnostique na fase adulta. Mas, geralmente, essas pessoas são diagnosticadas na infância. Então, elas vão ter alguma infecção grave na infância e vai ser investigada e vai descobrir uma imunodeficiência primária. E do que? Depende de complemento, de células natural killer, né? De IgG, de IgM, de IgA, de IgE, depende, né? Não, ela fala com uma naturalidade, como se a gente soubesse. Célula natural killer. São as nossas células de defesa, são as nossas... Nós nascemos com uma defesa que tem uma célula killer? Tem, que todos luxo. Nós temos. A gente fala assim, nós temos a nossa imunidade inata, que é a que nasce com a gente, que frente a um patógeno que vai atacar o nosso organismo... O corpo humano é perfeito. O corpo humano é perfeito. Ele tem ali a barreira de defesa e aí elas vão ser ativadas frente àquela infecção. Existe a imunidade, tem a inata e tem a adaptativa, que é a secundária. Que para ela desenvolver ali um soldadinho de defesa... Né, que é o anticorpo, tem que entrar em contato com o antígeno, que é quem vai estar
ali entrando no organismo. Então, a gente tem essas duas imunidades, que se for falar delas, você abre um leque para falar delas também. Mas, de uma maneira geral, quando você vai falar em imunodeficiência primária, você tem que descobrir que parte ali que tá faltando, que tá fazendo com que eu fique doente. O que eu quero dizer é que no adulto é difícil isso acontecer. Não que não tenha, acontece também, mas a maioria das imunodeficiências primárias, elas são diagnosticadas na infância. Então, o adulto que tem uma infecção, seja... Elas são diagnosticadas na infância? Na infância, porque geralmente vai ser uma criança que teve alguma doença muito grave na infância ou na adolescência. O que estava pegando bastante, recentemente, era algumas imunodeficiências primárias sendo diagnosticadas no adolescente através de tuberculose. Então, eles entravam com uma tuberculose grave, você ia ver... Na verdade, era uma imunodeficiência primária, entendeu? Entendi. Mas no adulto, quando a gente fala, será que eu não tenho que pesquisar? Será que eu não tenho que tomar uma vitamina, algo específico para a minha imunidade? A resposta é não, na maioria das vezes. Você vai individualizar seu doente, você vai fazer uma anamnese, você vai estudar o seu doente, ver o histórico de infecções dele, ver o histórico familiar, porque não é assim que se investiga uma imunodeficiência primária. Então, eu quero dizer, não quer dizer que o adulto não possa ter, pode, mas é muito mais difícil, porque geralmente é um defeito anatômico. Então, eu tenho infecção de urina de repetição, você vai investigar, tem algum defeito anatômico, esse paciente tem um cálculo, ou tem alguma coisa está acontecendo. Tem um fator de estresse que está desencadeando, tem algo ali. Eu tenho muita infecção de repetição, tá saindo herpes toda hora, o que está acontecendo? Claro, a gente vai individualizar esse doente para ver se a gente vai investigar uma imunodeficiência primária ou não. Mas, eu vou suplementar com vitamina. Não é assim, né? Vai comer arroz, feijão, vai comer legume, fruta, né? E me conta, e na criança, como que a gente faz para detectar essa... Na criança, geralmente a criança é aquela criança que ela interna com alguma infecção grave. Né, que não é explicada. Por que essa criança teve uma infecção grave? Não é normal. Então, o ideal é procurar uma infectologista? O ideal é procurar uma infectologista, mas o especialista mesmo, né? É que, assim, o infecto vai descobrir aquela doença grave. E aí, quando partir para a parte de investigar uma infecção, uma imunodeficiência primária, aí a gente já chama os coleguinhas, que são os imunos, né? Então, a gente manda para o alergo-imuno. Que aí eles que são especialistas nisso, e aí eles que vão investigar. Eu tô te perguntando isso porque eu tenho um neto que ele tem 1 aninho. Já tomou antibiótico várias vezes, tomou até aquele antibiótico forte. Mas aí, o que a gente tem que ver? Não estou falando... E os médicos não sabem aonde é a infecção. Então, mas o que eu falo? Não estou criticando quem atendeu, a médica, a pediatra que atendeu, porque eu não estava lá e eu não atendi. Mas o que a gente tem que tomar cuidado, que muitas das vezes o uso dos antibióticos na criança, ele é mal indicado. Porque a maioria das infecções na criança é viral, é autolimitada, mas aí você fica com medo de ver que é uma febre. Sendo que só 40% das febres são de origem infecciosa. Então... A gente tem aí 60% de causa que pode não ser infecciosa. Então, as pessoas acham que febre é sinônimo de antibiótico, e não é. Então, você tem que ver bem essa criança, estudar, ver o que está acontecendo. Adorei, parabéns. Para você saber se realmente é uma infecção de verdade, precisa de antibiótico, o que está acontecendo. Eu vou te chamar lá para jantar a minha filha. Você falar tudo isso para ela. Mas aqui também tem uma infecto, é que eu vejo só adulto, não vejo criança. Mas a gente também tem uma infecto pediatra aqui maravilhosa, que acompanha as crianças. Esse lugar que você trabalha, como que chama? A tua clínica lá. Eu atendo na Incolce, aqui na Redentora. Incolce. E ela é uma clínica de infectologista? Não, é uma clínica de neuro. Mas lá a gente tem neurocirurgião, a gente tem pediatra, tem eu de infecto, a gente tem psiquiatra, tem geriatra. Trabalho integrativo. Trabalho integrativo. Tem fisioterapia também, tem quiropraxia. Que legal. Tem várias coisas, é bem legal. Porque tem que ter terapia, até fisioterapia, né? Tem tudo. adorei. Que bom, fico Você feliz. É muito boa, nós passamos já 4 minutos. Então deu, né? Se for para falar, assim, é muita coisa para falar. Não, adorei, achei que foi muito esclarecedora. Para mim, pelo menos, foi muito esclarecedora. Fico feliz. Espero que para os meus seguidores também. Olha, você quer deixar algum recado para os meus seguidores? Eu quero agradecer a participação, o convite. Achei um assunto bem legal, bem importante, pertinente. Atual e pertinente para ser trazido para vocês.
Muitas pessoas ficam na dúvida do que é, do que não é, de quem procurar. Então, muitas vezes chega o paciente que não sabia nem que era o infectologista. Né? Mas uma coisa que eu oriento sempre, na dúvida, sempre procure o médico, não se automedique, não se autodiagnostique. A gente tem bastante infecto competente aqui na região, na cidade, que pode estar dando uma mão, ajudando, sendo encaminhado. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu possa ter esclarecido a maioria das dúvidas de vocês. Você vai deixar meu Instagram também, né? Vou deixar teu Instagram, deixa teu meu telefone Instagram, comercial. Isso, caso precise tirar dúvida, alguma coisa. Tudo, quem quiser ir lá, estou à disposição. Eu adorei. Então, vou só finalizar aqui um pouquinho. Tá bom. Gente, vocês gostaram da entrevista? Eu amei. Era tudo que eu estava precisando ouvir. Primeiro que eu não vou mais ficar estressada. Já vou tirar o estresse da minha vida para sempre. Isso aí. Não vale a pena, não vale a pena. E daí passa esse vídeo, eu mando para 5.000 pessoas. Vou começar a mandar para você. Passa esse vídeo para aquela pessoa que você acha que precisa ouvir isso, que vai cair que nem uma luva no que está acontecendo com ela, enfim. E essa entrevista vai ficar na íntegra em nosso canal do YouTube e no Spotify. Por favor, se inscreva no nosso canal, dá um like na entrevista, se inscreva. É simples, é só apertar até escrito assim, inscrever-se. Você vai, aperta ali. Você também, viu, doutora? Pode deixar. Muito obrigada. Tchau. Tchau, pessoal.